Olá, bom dia para você, seja bem-vindo a essa edição. Nós estamos ao vivo e chegamos no nosso horário de sempre, 8h31. Já começo te lembrando que hoje é o dia que anuncia a chegada dos merecidos dias de descanso. A sexta-feira chegou. Porém, estamos cheios de notícias para compartilhar com você. Vamos juntos conferir os assuntos que estão em destaque no Brasil e no mundo nesse 24 de maio. Abro para você o nosso cardápio de notícias. Chuva retorna a Porto Alegre e inunda bairros que não tinham sido alcançados nas enchentes. Petrobras vota hoje a indicação de Magda Chambriat para a presidência. Israel recupera corpo de brasileiro feito refém pelo Hamas na faixa de Gaza. E ainda, Paris 2024 terá pódio 100% reciclado e inspirado na Torre Eiffel. Viu só como estamos cheios de notícias para compartilhar com você? Portanto, vamos juntos! A chuva retornou com força a Porto Alegre e desde a madrugada dessa quinta-feira voltou a deixar ruas e avenidas alagadas. O estado também registra 581.643 desalojados. De acordo com o último boletim da Defesa Civil do Rio Grande do Sul, o número de óbitos subiu para 163 e 64 pessoas ainda estão desaparecidas. Vamos ver. Essas eram as imagens nos últimos dias em Porto Alegre. A ausência da chuva permitiu a retirada de toneladas de entulho e a limpeza de muitos locais que ficaram inundados. Mas nesta quinta-feira a chuva voltou e chegou a provocar alagamentos em bairros como Menino Deus, que fica na região centro-sul da capital gaúcha. Em alguns bairros a água subiu pelos bueiros, alagando regiões que ainda não tinham sido afetadas. O Guaíba chegou a sofrer uma elevação de 14 centímetros apenas durante esta quinta, conforme a Agência Nacional de Águas. No maior desastre climático do estado, mais de 647 mil pessoas ainda estão fora de suas residências, vivendo em abrigos, na casa de amigos e parentes ou em acampamentos à beira de rodovias do estado. E o governo federal liberou mais 1 bilhão e 800 milhões de reais para ações de reconstrução no Rio Grande do Sul. Olha só, a autorização do crédito extraordinário foi feita por meio de edição de medida provisória que entra em vigor imediatamente. E as autoridades federais e estaduais do Rio Grande do Sul estão em estado, gente, de alerta. Já são 4 óbitos e 54 casos confirmados de leptospirose. Os números ainda devem aumentar ao longo das semanas. A saúde está sendo a área do serviço público mais afetada nos municípios que estão acolhendo desabrigados nas enchentes. Quem fala mais sobre essa doença, leptospirose, é a imunologista Lúcia Ward. Vamos ouvi-la. No Rio Grande do Sul, mesmo após a drenagem, os danos causados pela inundação permanecem por dias. E como a água das enchentes se juntam ao esgoto, que possui por sua vez fezes humanas, animais mortos e etc., tudo isso pode ser transmitido por meio de esgoto e em contato com a pele pode provocar a doença. Principalmente as pessoas que trabalham nos resgates, os médicos, as pessoas que fazem atendimentos, pessoas apresentando feridas, acabam sendo a porta de entrada para esta contaminação. Então, às vezes, um calçado molhado ou mesmo a roupa molhada durante muito tempo pode facilitar a entrada da bactéria em contato com a pele. Por isso é importante utilizar botas, roupas impermeáveis, roupas que protegem o contato com a água, emborrachadas, luvas, né? E também é recomendado tomar cuidado, principalmente quem está bebendo água. A água deve ser filtrada, deve ser fervida, né? Para consumo e principalmente também na hora de lavar os alimentos. É indicado procurar um atendimento médico quando a pessoa começa a apresentar algum desses sintomas, que são muito semelhantes ao da gripe. O tratamento profilático com antibiótico é indicado em alguns casos, principalmente em pessoas que tiveram muita exposição à água contaminada. Gente, atenção a essa orientação. É muito importante procurar um serviço de saúde imediatamente ao sentir sintomas como febre, dor de cabeça e também dor muscular.
Quase um mês após o início das chuvas que destruíram parte do Rio Grande do Sul, relatos de sobreviventes ainda impressionam, como o da mãe e do filho que foram arrastados pelas águas por 60 quilômetros. Para a gente ter ideia, essa é a mesma distância que separa a capital paulista da cidade de Jundiaí. As cenas da tragédia no Rio Grande do Sul jamais serão esquecidas por João. Eu afundei uma vez, 2, 3, a gente foi descendo o rio, né? Descendo. E descemos, passamos por baixo de uma ponte ainda. Se nós der sorte que não vai bater no concreto da ponte, a gente vai passar, porque se bater já era, a gente vai morrer aqui mesmo. Esta era a casa do pescador. Chovia há 2 dias no estado quando a enchente invadiu o terreno. No segundo andar do sobrado já alagado, a família de João chamou o resgate. Eu morava a minha mãe com 55 anos, meu pai idoso com 66 e eu acamado sem poder caminhar, né? O pescador perdeu o movimento das pernas porque tinha acabado de passar por uma cirurgia na coluna. Foi o seu Valson que colocou o filho no ombro e o jogou ao telhado, quando percebeu que a força da água só ia aumentar. Só que nós só tinha 2 coletes salva-vida, né? E aí, como eu pensei neles, eu deixei ele botar um e a mãe o outro, né? E eu fiquei sem colete ainda. Em menos de 10 segundos, tava tudo no meio do rio já, casa, telhado, tudo, né? E nisso a mãe se agarrou nas madeiras do telhado e eu me agarrei na mãe, né? Eu ia agarrado assim na mãe, né? E assim a gente foi indo. E o pai tentando vir atrás, mas não alcançava nós, mas nós ia indo na frente, entendeu? Mãe e filho foram arrastados por 60 quilômetros do município de Cruzeiro do Sul, onde moravam, até a cidade de Taquari. Eu disse, meu filho, se é para nós morrer, a gente vai morrer junto, mas a mãe vai lutar até o último. Elvira e o filho lutaram com bravura e em nenhum momento perderam a fé. Sei que Deus quer que a gente esteja aqui, né? Quando a força da correnteza diminuiu, a família conseguiu se arrastar até essa área mais rasa, onde vários destroços, lixo e galhos ficaram acumulados ainda no meio do rio Taquari. Foi embaixo desse entulho que a mãe conseguiu encontrar ali algumas unidades de laranja, nozes e até um galão de 5 litros de água. Apesar de toda a agonia, eles afirmam que Deus cuidou de cada detalhe. Só me veio aquele versículo que quando Deus permitiu que o inimigo tocasse na vida de Jó, que Deus falou, posso ter te castigado severamente, mas não vou te entregar à morte, né? Foi só que eu pensei isso aí, né? Então, foi o versículo que veio na minha cabeça e Deus fez a obra naquele momento, né? Foram 5 dias naquela situação. Já não havia mais água, nem comida, nem forças. E para piorar, os pontos da cirurgia de João começaram a infeccionar. Fiz uma oração assim, pedi para Deus ajudar a tirar ele dali, porque eu vi que os curativos dele estavam ficando tudo ruim, estava ficando a situação feia mesmo. Até que a resposta chegou. Meu Deus, eu falei que apareceu uns anjos de nós hoje, nós... Olha a distância que esses coitados vieram de Santarém, Cruzeiro do Sul, eles são. O socorro veio pelas mãos de voluntários do grupo de náutica daquela cidade. Foi Rogério quem encontrou a família. Foi onde a gente escutou os gritos deles pedindo por socorro, né? Aí fomos procurar eles, onde é que eles estavam. Não, mas agora vocês estão salvos, Deus me salvou para me salvar outras vidas, né? Eu tive há um ano e meio atrás aí, muito ruim de saúde também, né? E aí Deus me salvou para me salvar outras vidas aí. Depois de resgatado, João tratou a infecção no hospital e se recupera bem. Elvira contraiu leptospirose e segue hospitalizada em recuperação. O corpo do seu Valson foi encontrado alguns dias depois do desaparecimento. Assim, os parentes puderam se despedir. No local onde estava a casa da família, agora há só o vazio, que remete à perda dos bens, das histórias, das memórias. Mas o saldo disso tudo ainda é a gratidão. Abro os olhos todos os dias e só agradeço, né? As pessoas às vezes dizem uma chance. Eu digo que Deus cuidou da gente mesmo, né?
Estou esperando dar uma melhorada a mais, eu quero ir numa igreja para glorificar o nome de Deus, né? Porque a glória é dele, né? Relatos fortíssimos de sobreviventes dessa tragédia. E agora, mudando de assunto, o presidente Lula disse a jornalistas que a tendência é vetar a proposta que acaba com a isenção das importações de até $50. Para ele, cabe negociação sobre esse assunto. A proposta que cobra impostos sobre pequenas compras feitas no exterior deve ser analisada pelo Congresso nesses próximos dias. Vamos ver. Caso a medida seja aprovada pelos parlamentares, o presidente Lula disse que vetaria a cobrança de imposto para compras de até $50. Mas ele destacou que cabe negociação sobre o tema com o Congresso, para que não prejudique quem tem o costume de realizar compras de baixo valor fora do país. Você tem as pessoas que viajam, que tem isenção de $500 no shopping, que tem mais isenção de $1.000, sabe, que não paga, que são gente de classe média, que tem uns 24 milhões de pessoas que podem viajar mais que uma vez por mês no exterior. E como é que você vai proibir as pessoas pobres, meninas e moças que querem comprar uma bugiganga, um negócio de cabelo, um negócio... Eu, quando discuti, eu falei para tua mulher compra, minha mulher compra, tua filha compra, a filha... E todo mundo compra. Chegou o presidente lá, a filha do Lira compra. Todo mundo compra. Então o que nós precisamos é tentar ver um jeito de não tentar ajudar um prejudicando o outro, mas tentar fazer uma coisa uniforme. Obrigado. Estamos dispostos a conversar e encontrar uma saída. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu nesta quinta-feira o colega do Benin, Patrice Talon. Temas como cultura e turismo foram debatidos na visita. Esta é a primeira visita de um líder africano ao Brasil desde o retorno do ex-sindicalista ao poder. Durante o encontro, os dois discutiram a cooperação em âmbitos como cultura e turismo. Nossos laços se forjaram a partir do sofrimento, mas hoje serve para encurtar a distância entre os dois lados do rio chamado Atlântico. Firmamos hoje memorando de entendimento em artes, cultura e patrimônio para preservar esse elo. E vamos de destaque internacional. O Exército de Israel confirmou que o brasileiro Michel Nizenbaum, que era mantido refém na faixa de Gaza pelos extremistas do Hamas, está morto. O corpo foi recuperado hoje em uma operação das Forças de Defesa de Israel. O corpo de Michel e de mais 2 reféns foram recuperados durante a madrugada desta sexta em Jabalia, no norte de Gaza. De acordo com os militares israelenses, Michel Nizenbaum foi morto em 7 de outubro, dia do massacre do Hamas na região. Michel tinha 59 anos, nasceu em Niterói, no Rio de Janeiro, e morava perto de Gaza há 40 anos. No dia do ataque, ele estava dirigindo e falou com a familiares pouco antes do sinal cair. Quando a família no Brasil tentou restabelecer o contato, alguém atendeu o celular e disse 2 vezes a palavra Hamas. Esta era a última informação que os parentes tinham sobre o paradeiro de Michel. Apesar disso, até a operação, a família acreditava que ele pudesse ter sido sequestrado e ainda nutria esperanças de encontrá-lo vivo. O exército de Israel informou ainda que foram recuperados os corpos dos israelenses Hanan Yablonka e Orion Hernandez. Os ataques terroristas do Hamas em Israel, em 7 de outubro, deixaram mais de 1.200 mortos. Mais de 200 pessoas foram sequestradas e levadas para a faixa de Gaza. De acordo com Israel, cerca de 100 permanecem em poder dos terroristas e 30 corpos ainda não foram recuperados. E veja a seguir, Petrobras vota hoje indicação de Magda Chambriard para a presidência. E ainda, Paris 2024 terá pódio 100% reciclado e inspirado na Torre Eiffel. A gente volta já já. Não perca!
8 horas e 48 minutos pelo horário de Brasília. Seja bem-vindo mais uma vez. Nós estamos de volta com mais notícias para você. O Conselho de Administração decide hoje se Magda Chambriard assume a Petrobras. O comitê, formado por pessoas do Conselho de Administração da Petrobras, aprovou a indicação da engenheira para a estatal. O nome ainda deve ser validado na Assembleia de Acionistas. Magda Chambriard foi indicada pelo presidente Lula em substituição a Jean Paul Prates, demitido após meses de divergências com membros do governo em diversos pontos. Atualmente, a Petrobras é comandada de forma interina pela economista Clarice Coppetti, membro da diretoria executiva da estatal. Formada em engenharia civil pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, Magda Chambriard é mestre em engenharia química. Ela também tem especializações em engenharia de reservatórios e avaliação de formações, além de produção de petróleo e gás. A engenheira começou a trabalhar na Petrobras em 1980, atuando na área de produção por mais de 20 anos. Em 2002, ela assumiu a assessoria da Diretoria de Exploração e Produção da Agência Nacional de Petróleo. Magda assessorou a comissão interministerial criada para estudar as regras de exploração e produção das reservas de petróleo e gás na área do pré-sal. Em 2012, ela assumiu a diretoria-geral da agência por 4 anos. Enquanto esteve no cargo, liderou estudos técnicos que resultaram na primeira licitação do pré-sal. Desde 2021, a engenheira atua na assessoria fiscal Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Ela também é sócia da empresa Chambriard Engenharia e Energia. E voltamos para os destaques internacionais. Na Espanha, o desabamento do teto de um restaurante deixou pelo menos 4 mortos e 21 feridos na região turística de Maiorca. 7 feridos estão em estado grave, segundo as autoridades. O acidente ocorreu no fim da tarde desta quinta-feira em Plaja de Palma, ao sul da cidade de Palma de Maiorca, capital da ilha. As vítimas são de várias nacionalidades, disse um porta-voz dos serviços de emergência. Equipes de bombeiros trabalhavam no local do desastre. Os serviços de emergência continuam atuando no local diante da possibilidade de ainda haver pessoas presas sob os escombros. O motivo do desabamento é desconhecido. Segundo testemunhas citadas pela imprensa, o teto caiu em parte do primeiro andar. E a Federação Inglesa de Futebol acusou o jogador Lucas Paquetá de buscar intencionalmente receber um cartão do árbitro em diversas ocasiões nas últimas 2 temporadas por envolvimento com apostas esportivas. Nesta quinta-feira, a entidade indicou que o meia do West Ham e da seleção brasileira teria tido comportamento suspeito em partidas contra o Leicester, Aston Villa, Leeds e Bournemouth, entre novembro de 2022 e agosto de 2023. Em um comunicado, a federação deu ao atleta o prazo até 3 de junho de 2024 para responder a estas acusações. Segundo o Daily Mail, a investigação federal foi iniciada depois que foram detectadas apostas suspeitas relacionadas ao cartão amarelo que Paquetá recebeu contra o Bournemouth nos acréscimos do primeiro jogo da temporada 2023-2024 do campeonato inglês. Paquetá, que defendeu o Brasil na Copa do Mundo do Catar de 2022, afirmou no Instagram que é inocente e revelou que cooperou com todas as etapas da investigação e forneceu todas as informações que pôde durante os 9 meses. O West Ham afirmou que seguirá defendendo o meia ao longo do processo, mas não falará mais sobre o caso até que a questão seja concluída. E retomando a nossa contagem, faltam 63 dias para as Olimpíadas de 2024. O comitê organizador dos Jogos Olímpicos apresentou os novos pódios para as Olimpíadas. As plataformas estão cheias de símbolos que remetem à arquitetura de Paris. Vamos ver. Depois da mascote, da tocha, das medalhas e do cartaz, chegou a vez de brilhar do pódio dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Paris 2024. A organização afirmou que cerca de 68 palanques foram feitos com plástico reciclado. Para combinar com a medalha, a plataforma vai ter motivos que lembram a Torre Eiffel. Ce podium, il reprend effectivement l'idée du design de la Tour Eiffel. O pódio se inspira no design da Torre Eiffel. Ele apresenta o símbolo que queríamos destacar como parte da medalha dos Jogos. Sentimos que o pódio também combinava com o símbolo da medalha. Por isso, as linhas da Torre Eiffel, sua estrutura metálica, estão presentes no design.
de cette tour Eiffel, de la structure métallique de la tour Eiffel. E não só a famosa torre é simbólica para o pódio, mas o interior dos 3 degraus é propositalmente um tom específico de cinza que remete à arquitetura da cidade. A parte de cima dos pódios faz referência aos telhados de Paris. É um cinza mais encado, então é uma homenagem aos telhados da cidade, porque achamos que a partir do momento em que os atletas ganham medalhas, eles estão no topo do mundo e nós estamos em Paris, então eles estão nos telhados de Paris. As plataformas foram projetadas em módulos e servirão tanto para os Jogos Olímpicos quanto para os Jogos Paralímpicos. Após a competição, os pódios dos Jogos terão uma segunda vida, mas seu destino ainda não foi anunciado. Hoje vamos conhecer o principal destino turístico do Sudeste da Ásia e berço de uma das lutas mais praticadas aqui no Brasil. Você sabe para onde nós vamos? Te convido a conhecer um pouquinho da Tailândia. As magníficas praias banhadas pelo Oceano Índico e o clima tropical são responsáveis por colocar a Tailândia na 10ª posição quando o assunto é o destino mais procurado no mundo. Outro fator que contribui para o turismo do país é a própria população. A hospitalidade e a simpatia é tão forte nos tailandeses que o país é conhecido como Terra do Sorriso. Além do sorriso, outro símbolo nacional por lá é o Muay Thai, uma arte marcial milenar que se espalhou pelo mundo e se tornou popular, inclusive aqui no Brasil. E já que o país está entre os 10 destinos mais procurados do mundo, é para lá que nós vamos dar uma espiadinha antes de encerrar essa edição de hoje, para inspirar, é claro, a nossa sexta-feira. Te convido a vir comigo agora. Saindo dos nossos estúdios aqui da Rede TV, na região central de São Paulo, partimos rumo ao sudeste da Ásia. Nosso destino é Crystal Beach, uma praia que fica na costa do distrito de Koh Samui, que além dessa engloba mais 2 grandes ilhas. E olha só esse marzão, gente, cor verde água ou azul Tiffany. Vamos tirar essa prova. Agora, de fato, podemos entender a sua popularidade, ainda mais em plena sexta-feira. Quem não aproveitaria esse marzão? Mas vemos pouca gente por lá, não é? Nesse exato momento, o pessoal parece estar indo embora, isso por conta do horário local, já que são 18 horas e 55 minutos, enquanto aqui, 8 horas e 55 minutinhos. O pessoal então já curtiu o dia de praia e se prepara para o início da noite por lá. E desse ângulo que a câmera nos traz, o mar não está nem verde água e nem azul Tiffany, sim um verdinho mais escuro. Mas conta pra mim, não seria nada mal passar essa sexta-feira em Crystal Beach, não é verdade? Essas imagens foram capazes de colocar esse destino no seu top 10? É com essas imagens, então, que eu encerro esse jornal de hoje. Essa edição fica por aqui. Uma excelente sexta-feira para você. A gente volta a se encontrar na edição das 13 horas. Não perca, encontro marcado e até lá.